Pessoal, estou trazendo essa nova obra. Caso queiram continuação, vamos tentar bater uma meta de 5.000 likes para eu saber que estão gostando e posso trazer mais e vamos de obra. Nossa obra começa com o Xianye reclamando que sua Lane foi campada no LOLzinho. Os pais dele trabalham no exterior e ele não tem nenhum amigo. Ou ele fica desenhando ou fica jogando o dia todo. Mas naquele dia ele nunca poderia ter imaginado que se tornaria o salvador de um outro mundo. No outro dia ele acorda, mas há algo estranho naquele local, ele não se lembra do teto da casa dele ser daquele jeito. Além disso, uma mulher está ali em sua frente, ele já pergunta quem ela é e o que ela está fazendo em sua casa. A morena toda educada já chama ele de idiota e fala que aquele lugar não é a casa dele. Então ele percebe aquelas pessoas com aquelas roupas estranhas e se toca que está em outro universo. A morena pergunta se o sacerdote tem certeza que aquele cara era o mesmo que a profecia relatava. E o vovô fala que aquele que empunhava o anel mágico era o escolhido. Ele pergunta se era aquele o anel e vemos que a morena tinha um igual ao dele. Ela pergunta por que não sente um pingo de magia em nosso prota, já que ele é o escolhido e além disso ele é um humano. Ele só fala que comprou aquele anel de um maluco no meio da rua que estava vendendo sua arte. Mais uma vez ela vai atazanar aquele velho, perguntando se o feitiço havia sido feito corretamente. E o velhote já fala que a invocação foi feita perfeitamente e o Xianye é quem salvará os demônios da extinção. Ela chama o Xian de lixo e se apresenta como a 7ª descendente da tribo dos demônios, a Isabela Osa. A Isabela conta que um certo dia foi assinar um acordo de paz entre os demônios e os humanos. Mas a rainha foi traída pela Lilian e pelos humanos. Uma grande quantidade de magia foi extraída da rainha. Felizmente a rainha possuía 4 generais que deram as suas vidas para proteger a rainha. Enquanto isso nosso prota só pensava que ele é o protagonista masculino de um isekai. Ele já pensa que seria ótimo se no final ele acabasse com uma rainha gata daquelas em seu lado. Do nada a rainha sente sua aura desaparecendo e algo acontece com ela, ela começa a perder suas características e sua aparência começa a mudar. Todos ficam impressionados com aquilo. E nosso prota também, ele diz que mesmo com ela menor, algo continua enorme. A rainha agora está com uma aparência humana, graças à aura dela que foi reduzida. Enquanto isso as servas da rainha, indignadas, culpam o nosso prota e planejam dar um fim nele ali mesmo. Do nada alguém abre a porta dizendo que os humanos estão prestes a penetrar as defesas. O vovô fala que ela está parecendo uma humana normal, então vai ser mais fácil ela fugir daquele jeito. Infelizmente o sacerdote terá que ficar para ajudar a manter os humanos ali com eles por algum tempo. A Isa até tenta proibir ele, mas o vovô simplesmente começa a conjurar uma magia sobre os pés dela. Nosso prota aproveita aquele descuido e corre planejando encontrar as tropas humanas para pedir ajuda para voltar para casa. Finalmente a rainha e suas servas desaparecem daquele local. Do nada os humanos já chegam ali destruindo a porta. Então um homem pergunta ao velho aonde a rainha está. Corta para a rainha surgindo no meio de uma floresta com seu grupo. Elas conseguem ver de longe o castelo que elas estavam agora há pouco. Enquanto eles conversam, um guarda humano assiste toda aquela cena. Eles acham que encontraram as tropas remanescentes da tribo dos demônios e já ficam na sede para finalizar elas. Uma flecha já acerta uma das guardas no ombro. Mais uma vez fica alguém para trás para dar tempo da Isa fugir daquele local. A guardinha ferida pede pro nosso prota prometer para ela que protegerá a rainha com a sua vida. Aquele é seu último pedido. Nosso prota já fala que pode deixar com ele. Embora a rainha não queira partir, ela decide ir para honrar o sacrifício daqueles que deram sua vida para que ela conseguisse sair salva dali. Mas não muito longe dali, nossa dupla é cercada por alguns guardas. Enquanto eles percebem que os dois são humanos, eles se perguntam se devem matar eles. Então a rainha, sem seu momento de desespero, parte para cima de um dos guardas.
Mas o nosso prota assegura e diz que ela apenas ficou animada ao ver gente da mesma raça que ela para salvar. Os malucos ficam poucas ideias e dizem que os escravos dos humanos sofrem lavagem cerebral, então é melhor finalizar eles ali mesmo. Nosso menino tenta mais uma vez convencê-los a pouparem suas vidas. Mas aquele maluco só pensa na recompensa daquele combate. E decide dar o último golpe em nossa dupla. Mas um cavaleiro humano surge naquele local, e o soldado diz que se descobrirem que eles não estão na linha de frente, eles serão punidos. O cavaleiro fala que ouviu tudo o que eles disseram e manda eles saírem dali e procurarem seu esquadrão, que ele fará de conta que não viu nada daquilo. Aqueles soldadinhos já metem o pé dali enquanto nossa dupla fica à mercê do cavaleiro. O cavaleiro já manda nosso prota responder à pergunta dele, se eles foram feitos escravos dos demônios. O Xian diz a ele que era apenas o assistente de cozinha e aquela ao seu lado era sua esposa, também escravizada pelos demônios. Ele já desce do seu cavalo entregando sua blusa ao nosso prota, dizendo que ele estava daquele jeito pois deve ter tentado fugir diversas vezes, então os demônios pegaram as suas roupas. O cavaleiro diz que levará eles para casa, então eles são interrompidos por alguns soldados enquanto nosso prota tampa a boca da rainha para ela não estragar tudo. Eles finalmente partem daquele local com o cavaleiro branco e suas tropas. Corta para eles chegando na cidade dos humanos. Aquela é a capital, um lugar bom e confortável para se viver. Enquanto andam pela cidade, o cavaleiro diz que seus nomes são estranhos, mas nosso prota fala que foram os demônios que lhes nomearam e que não se lembram de nada de antes de serem capturados. Do nada eles são interrompidos pela família real Tousbury. O guarda fala que aquele cara é o primeiro filho do regente do reino. O rei daquele reino ainda é muito jovem, então o regente ajuda a majestade a governar aquele local. Do nada o pai do cavaleiro dragão branco surge naquele local. Eles são interrompidos e parece que finalmente o regente voltou para a cidade. Vemos alguém entrando com a cabeça do velhote em uma lança. A rainha fica possessa com aquela cena, mas o nosso prota já pede para ela se acalmar. Do nada o soldadinho interrompe eles e diz que o cavaleiro deu para ele a missão de escoltar a nossa dupla até a residência dele. Chegando lá nosso prota fica maravilhado com o tamanho daquele local, logo algumas empregadas chegam e se apresentam para eles. Nosso menino já fica como, todo atiçado pois as empregadas são 10/10. A Isa já fica questionando ao Xian se ele não acha tudo aqui estranho, porque reles escravos não deveriam estar sendo tratados daquele jeito. Enquanto isso vemos uma das empregadas os escarando com uma expressão fria. Corta para o pai do cavaleiro dragão branco dedurando o regente, já que a ordem era para assinar um acordo e o regente decidiu tentar finalizar a rainha demônio ao invés disso. O reizinho já diz que se o regente agiu daquela forma, deve ter havido um motivo. E o regente diz que recebeu momentos antes de assinar a trégua, uma carta do braço direito da rainha, a Lilian. Na carta ela disse que havia recebido o apoio da maioria do seu povo, e formaria uma aliança mais forte ainda se eles ajudassem a destronar a rainha Isabela. Ele já entrega o acordo que ele fez com a nova rainha dos demônios a Lilian, para que o rei dê uma olhada. Então o rei dá uma olhada naquele acordo e algo surpreende e ele parabeniza o regente pelo ótimo trabalho que ele fez pelo reino. O líder dos dragões brancos até tenta argumentar sobre aquela escolha, mas o rei já corta o maluco e fala que a opinião dele não é mais necessária ali. Corta para nosso prota tomando um banho. Ele diz que no começo aquilo estava até interessante, mas depois que viu alguns soldados finalizando as pessoas, ficou muito assustado. Do nada o capitão dos dragões brancos surge atrás dele. O nosso prota já fica em choque porque o mano tá sem nada, mas acho que faz sentido já que eles estão no banheiro. O capitão já fala que irá tomar um banho com ele, parece que vai ter o banho dos campeões. Algo deixa nosso menino desconfortável, mas ele não tem mais escolha. O capitão pergunta para ele o porquê de os demônios tratarem dois escravos tão bem.
Mas logo ele diz que irá mandar algumas pessoas procurarem a família do nosso prota, mas com as poucas informações que ele se lembrou, vai ser um pouco difícil. Ele fala que tem um irmão da idade do nosso prota, que foi capturado há 12 anos atrás e desde então nunca mais o viu. Após o prota falar que tem certeza de que o capitão irá encontrar seu irmão, o capitão levanta e o agradece pelas palavras. E diz que a partir de agora o Xian pode chamar ele por seu nome, Sofisas. Corta para o prota chegando em seu quarto no momento em que a rainha estava se trocando. Ele já pergunta para ela o que ela está fazendo no quarto dele. Mas ela já fecha a porta e paga um sapo para ele, mandando ele parar de a chamar pelo nome pois eles estão sendo vigiados. Nosso prota fala que teve uma conversa super amigável com o Sofisas agora há pouco. Mas não é ele quem está os vigiando, e sim a empregada, desde o momento em que eles pisaram naquela mansão. Ela ainda diz que se descobrirem que eles não são casados de verdade, certamente irão pensar que eles estão relacionados com a tribo dos demônios. De repente eles percebem que tem alguém na porta do quarto, vemos a empregada lá fora tentando escutar tudo. Eles já começam a falar umas coisas bem salientes então ela se dá por satisfeita e sai daquele local. Mas nosso menino continua com aquela encenação, o que acaba deixando a Isa bem irritada. O prota tem a ousadia de falar que se ela estiver achando ruim eles podem partir para a ação de verdade. Mas vemos que aquilo claramente não foi uma boa escolha de palavras. Ela já manda ele dormir no chão pois ela ficará com a cama, e ainda diz que caso ele tente algo enquanto ela estiver dormindo, ela varrerá a existência do nosso menino da terra. Após tentar usar os anis para voltar para casa por algum tempo e nada acontecer, ele decide devolver o anel da Isa e pretende pensar em outras formas de voltar para casa, mas vemos que finalmente a Isa dormiu. Corta para o Sofisas pedindo para que a empregada não espione nossa dupla sem a permissão dele antes. Mas o capitão fala que sentiu um laço estranho com o nosso prota, quase como se eles fossem uma família. Vemos o irmão do Sofisas quando era criança e vemos que o capitão acha que nosso prota pode ser seu irmão perdido. A empregada já fica feliz pois havia muito tempo que não via o Sofisas sorrir, mas parece que o clima começa a mudar naquele local. O capitão já fala que a Helena poderá dormir ali aquela noite. Estão gostando da história? Galera, 92% das pessoas que assistem não são inscritas. Se quiserem dar uma força pro canal não se esqueçam de se inscrever e vamos continuar a obra. Corta para o dia seguinte, a Helena leva algumas roupas para nosso prota e diz que o capitão que escolheu aquelas roupas para ele. Corta para o Sofisas e a Isa treinando no jardim, o nosso prota fica impressionado com as habilidades do capitão com o arco. Mas ele diz que a Isa é quem é realmente muito boa naquilo. A Helena os interrompe e diz que o café da manhã está pronto. Nosso menino agradece pela ajuda, mas diz que eles não podem continuar incomodando eles. E o Sofisas manda ele parar com aquelas ideias, e que eles podem viver lá se eles quiserem. A Isa já diz que eles só querem viver por conta própria novamente, mas o capitão diz que eles não estão causando nenhum problema e ele poderá arrumar empregos para eles no Império. Do nada a Isa já fica pistola e manda aquela palhaçada acabar. Ela diz que prefere voltar ao território demoníaco a voltar a trabalhar em uma cozinha novamente. Nos é explicado que no passado os humanos eram aterrorizados por todos graças às suas formas frágeis, então por causa daquilo eles procuraram um dragão poderoso para protegê-los. O dragão ajudou eles a criarem vilas e cidades, além disso também os ensinou a usar magia. Por isso o emblema daquele reino é um dragão até hoje, e o rei possui 7 exércitos e cada um deles com uma cor diferente. Os exércitos mais poderosos são os do dragão negro e o do dragão vermelho. Além disso, o exército do dragão branco faz parte da cavalaria pessoal do rei. Se um cidadão quer escapar da miséria, ele tem que dar seu melhor para conseguir se juntar a um dos exércitos. Existem 2 formas de se juntar ao exército, uma delas é provar o seu valor. A outra é ganhando um diploma de graduação da escola de honra da capital.
A Isa já se levanta e diz que quer ser uma estudante na escola de honra, e não importa se ensinarão esgrima ou magia, ela só quer se tornar mais forte. Do nada ela já fala que quer se vingar, mas quando Sofisas pergunta sobre isso, o nosso prota entra em ação e fala que eles querem se vingar pelos anos que foram oprimidos pelos demônios. Mas o Sofisas diz que se aquele for o motivo, ele não poderá permitir. Nosso menino treinado na arte da mentira, diz que na verdade o motivo era outro, eles apenas queriam se tornar mais fortes para poderem ajudar o reino assim como o capitão faz. Aparentemente o capitão acreditou no nosso prota, que já fica pensando que o capitão é doido por ter acreditado naquilo. O capitão diz que pode matricular a Isa já que ela possui bastante potencial, e com estudo e dedicação ela poderá se tornar uma pessoa valiosa para o reino. Mas já nosso prota tem um longo caminho pela frente, nosso menino já fica em choque com aquilo. Insatisfeito por falar só aquilo, ele diz que talvez nosso menino tenha mais potencial nas artes culinárias mesmo. O Sofisas avisa que lá cada professor irá usar um método diferente de avaliação para ver aonde eles irão se encaixar. E que mesmo que nosso prota não saiba fazer nada, caso ele tenha determinação pode ser que ele consiga passar em algum. Ele já diz que caso nosso prota não passe, ele irá levá-lo de volta para a casa dele. Enquanto isso a Isa tá só ali zoando nosso prota. Corta para nossa dupla chegando na escola para fazer o teste e o nosso menino achando muito massa a demonstração de poder do professor. O soldado logo introduz nossa dupla e diz que eles estão lá pelo teste de entrada. Do nada o professor solta uma aura amedrontadora, deixando todo mundo que estava naquele local em choque. Enquanto tá geral passando mal ali atrás, a rainha tá como? É aí quando vão começar as aulas de magia e de esgrima? O professor já pergunta pro nosso prota se ele está bem, mas ele tá dando seu esforço máximo para conseguir ficar em pé depois daquela aura assustadora. Do nada o prota começa a cair babando para trás ali e a Isa só chama ele de frango. Corta para o prota acordando perguntando o que aconteceu e um dos alunos explica que ele ficou paralisado de medo do mestre Mike. Já que eles não querem aprender sobre combate corpo a corpo, as próximas classes serão de esgrima e magia. Corta para um local onde duas pessoas estão lutando, uma maguinha e uma guerreira. A trocação continua insana entre aquelas duas. Então um resquício da treta vai em direção a um senhorzinho que estava varrendo o chão ali perto. Quando o vovô tá prestes a ir de base, nosso menino chega ali para ajudá-lo. Nos últimos segundos ele consegue tirar aquele velhinho dali. Do nada, a morena que estava lutando, chega ali e já começa a chamar ele de infiltrado já que ele não é estudante daquela academia. Ele tenta explicar que só estava tentando ajudar o velhinho que estava limpando o chão, mas do nada o velhinho meteu o sumidão dali. O soldadinho já chega mandando ela pegar leve com o amigo do Sofisas. E aquela mulher fica toda empolgada quando ouve falar nele. Parece que nosso Sofisas é o rei delas. O soldado explica que o diretor concordou com a avaliação da nossa dupla, mas do nada a mulher começa a reparar na Isa, e começa a comparar ela com a sua colega maguinha. A mulher já fala que já que eles são novos, ela irá chegar os poderes deles primeiro. Nosso menino já fica em choque. Como assim poderes? A maguinha já toma a frente e manda a Isa segura sua orbe. Aquela orbe consegue revelar a força limiar interna das pessoas. Do nada a orbe começa a brilhar de uma forma bem forte. Todos ficam impressionados com aquele brilho. A maguinha aceita na hora a Isa como sua aluna e a galera fica toda feliz pois uma gasosa irá entrar em sua turma agora. Mas nossa menina ainda não se decidiu se quer estudar magia ou esgrima. A professora já decide testar as habilidades dela, já que ela tá se achando a bichona. Mas ela escolhe um aluno, então vemos que é o filho do regente que irá enfrentar ela. A treta começa e o maluquinho já parte para cima da nossa menina. Mas ela para aquele golpe dele numa facilidade e ele passa direto. Irritado o maluco já volta e pula por cima dela.
Mas nossa menina continua desviando daqueles ataques. Mas o seu último ataque cortou uma das alças de seu sutiã. A galera já começa a elogiar o maluco enquanto nosso prota começa a se morder de raiva. A treta deles continua, então ela usa uma técnica que surpreende a professora. O maluco já decide apelar e uma aura diferenciada começa a envolver a sua espada. Então ele começa a lançar diversos ataques mais potentes na nossa menina. Do nada um humano chega ali e já protege a Isa de ser atingida por aqueles ataques. Ele simplesmente pega a nossa menina no colo. Eita, se o marido dela vê aquela cena, ah não, peraí. Qual é a tua opinião sobre o talarico? Talaruaico. Nosso menino já chega afastando o maluco e agradecendo por ele ter salvo sua esposa. Do nada todo mundo ali começa a ficar em choque ao descobrirem que a Isa é a esposa do nosso menino. A professora diz que ela aprendeu as técnicas do professor Moshia e nossa menina confirma. Moshia era conhecido como o deus das espadas. E a professora teve algumas aulas com ele por algum tempo. Do nada as professoras começam a brigar por quem ficaria com a nossa menina. Mas parece que o resultado daquela briga só dependerá da boa vontade da Isa. Nosso menino interrompe elas e pergunta se elas irão testá-lo. A maguinha já entrega a bola pro nosso prota. Mais 3 minutos se passam e a bola continua do mesmo jeito. A professora de espada diz que mesmo que ele saiba manejar uma espada, não tem como ele vencer alguém que use força limiar. Nosso menino fica devastado com aquela informação e pergunta se não existe outra forma. Nosso prota começa a ser humilhado e as pessoas começam a falar que aquele lugar não é para pessoas como ele. Quando nosso prota começa a pensar que o Sofisas estava certo quando falou que o lugar dele era na cozinha. A Isa já fala pro maluco que quer ver ele chamar o nosso menino de lixo mais uma vez. O Xian já diz que é um inútil, mas tem uma baita esposona para ajudar ele. Nosso prota fala para ela se esforçar e parte daquele local com um soldadinho. Chega meus olhos são nessa parte. O soldadinho explica para ele que os resultados dos testes só impactam em um ramo e o que realmente importa é a compatibilidade do usuário. O que significa que nosso prota só pode escolher ramos não combatentes agora. Ele já começa a achar que vai realmente acabar virando chefe de cozinha. Então eles chegam no próximo ramo, aquele ramo é o ramo de forja. Vemos que os alunos estão desenhando diversos diagramas de armas. Ele já fala que aqueles desenhos estão horríveis. Ele pergunta e eles não deveriam estar forjando metal no calor ou algo assim. Então o professor Calvo Ashani Martin chega ali e diz que parece que ele não entendeu nada ainda. O soldado explica que ele sempre foi escravo então não entende muita coisa e o professor Calvo decide demonstrar para ele. Ele chega em frente a uma espada e pega uma caneta mágica que cresce então ele começa a desenhar um diagrama de espada ali na frente de todos. Entoando a palavra desperte, aquele desenho começa a brilhar no chão. Então uma espada se materializa daquele desenho e nosso prota acha aquilo incrível. O professor explica que aquilo é possível contanto que ele tenha ligas cristalizadas e ouro suficiente. Ele já pergunta se para fazer aquilo ele precisa de força limiar e o professor diz que não, as ligas cristalizadas oferecem a magia necessária. Vemos que a galera ali tem um ódio por quem tem força limiar e diz que eles nunca vão conseguir forjar como eles. Nosso menino ficou muito alegre ao saber que todos naquele local não possuem força limiar igual ele e abraça o professor Calvo. Então ele começa a fazer desenhos de alto nível ali deixando todos os alunos impressionados. O professor entrega para ele uma caneta aura cristal e diz que todos que se juntam à sua turma recebem uma daquelas. Olha a alegria do nosso menino ao receber aquela caneta. Corta para o regente conversando com o reizinho, ele diz que eles não podem mais esperar e pede para que o rei dê a ordem. O líder dos dragões brancos pergunta sobre a ação do regente em executar o ministro da agricultura e o líder do grupo dragão cinza. O regente diz que o ministro da agricultura parece ter ficado bem íntimo das criaturas do leste.
E o líder do grupo Dragão Cinza estava contribuindo com rações para uma tribo inimiga. O velhote diz que o leste está com uma seca severa e eles consideraram dar auxílio para a construção de paz entre as tribos. Do nada o regente manda trazerem alguns prisioneiros. Então vemos diversos homens lagartos chegando aprisionados naquele local. Aqueles são o mestre das espadas, Moshia, e o comandante-geral, Beru. Eles estão carregando algumas caixas e quando o regente manda eles abrirem elas, vemos 10 cabeças humanas lá. E o rei pergunta o que o regente fez. Ele fala para o rei deixar o trabalho sujo e que a liderança do grupo cinza passará para o Sato agora e em uma semana os exércitos do dragão negro e cinza acabarão de uma vez com a tribo do leste. Os homens lagartos ficam em choque. Mas antes deles questionarem mais, aquele maluco já puxa as correntes deles, os impedindo. Aquele mano já finge que as correntes do homem-lagarto se soltaram com o intuito de criar algum alvoroço. Então o lagartão começa a correr em direção ao reizinho. E quando ele está prestes a finalizar o pequeno rei, o Sofisas o impede e manda ele ser mais respeitoso de frente para o rei. Então ele finaliza aquele homem-lagarto ali mesmo. O líder dos dragões brancos já saca que aquele era o plano do regente o tempo todo. Corta para nosso prota chegando em frente a um portal enquanto pessoas saem e entram dele. Ele explica que os portais levam os estudantes para suas residências. Basicamente o norte é a favela e o leste é a região dos ricos. O soldado diz que o Sofisa deixou tudo pronto para ele e lhe entrega uma chave de um quarto. Corta para o líder dos dragões brancos chegando na sala do rei para falar com ele. Mas o rei não está lá. Quem aparece é o regente que diz que o rei está praticando arquearia. O Sato avisa que se ele quer entrar na sala em que seu pai está, ele terá que arriscar a sua vida. Ele puxa sua espada e pergunta o que ele e o regente estão pretendendo com aquela palhaçada. O Sato diz apenas que o regente quer mostrar o verdadeiro estado da capital para seu pai. Corta para nosso prota chegando no bloco residencial leste do campus. Ele fala que lá é bem chique e se lembra do muquifo dele em sua antiga escola. Do nada ele encontra a Isa lá dentro de camisola e já fica todo bobo. Ela diz que ainda não entendeu o propósito daqueles humanos, mas diz que eles estão cuidando bem da nossa dupla. Vemos que o Sofisas deixou tudo preparado para eles como dinheiro e tudo mais. A rainha diz para ele que até ela recuperar suas forças não vai adiantar ir para o reino demônio ainda, já que seus líderes são escolhidos baseados na força. Nosso prota já diz que irá ajudar ela a recuperar seu trono e diz que aquele é um trabalho perfeito para ele, com seu ramo da forja. Enquanto isso a Isa fala que decidiu estudar tanto magia quanto esgrima e as professoras aceitaram a decisão dela. Nosso prota diz que basicamente ela é uma espadachim mágica no caso. E ela até que gostou daquela ideia. Ele já diz que terá que ficar na cama para atuar já que para os outros eles são casados e tal. Quando finalmente achamos que vai dar certo para nosso menino, ela se senta na cama já colocando a espada em pescoço mandando ele sair da cama. No outro dia a rainha acorda e leva um susto ao ver uma silhueta ao seu lado. Ela já pergunta quem é aquela mulher, mas logo ela percebe que aquilo é uma estátua de pedra dela. Vemos então diversas estátuas de pedra feitas pelo nosso prota. Ela decide sair do quarto e começa a ver várias estátuas espalhadas pelo dormitório com objetos que eles não conhecem, mas nos conhecemos muito bem. Ele fez um robozão gigante ali também. Nosso prota já chega na aula montado numa bicicletinha que ele mesmo fez, deixando todos, inclusive seu professor, chocados. Ele explica para seus colegas que aquela é sua nova invenção, a bike de pedal. O professor diz que já viu veículos movidos a vapor e por animais, mas nunca um que usa a força física de um humano para se movimentar. Ele já começa a ensinar seu professor a andar naquela coisa, mas ele está com um pouco de dificuldade para se equilibrar. Corta pra galera triste pois o professor calvo não é muito bom em parar bicicletas ainda e arrebentou aquela na parede.
Ele diz que pode desenhar uma melhor do que aquela, mas infelizmente já gastou toda a sua liga de ouro cristalizada. Todos ficam chocados pois aquela pedra era suficiente para construírem uma casa e ele a gastou em apenas uma noite. Ele já começa a se perguntar como aquele mundo pode ficar se ele trouxer as invenções de seu mundo para aquele lugar. Ele explica que a primeira coisa que ele tentou desenhar foi um celular. Infelizmente, como ele não conhece os componentes, ele não consegue criar um celular funcional. Além disso, ele tentou criar uma TV, uma geladeira, um carro e outras coisas, mas nada deu certo. O professor diz que estão ficando sem pedras, então fala pro nosso Protar usar sua nova pedra sabiamente. O professor explica que aquela pedra custa por volta de 10 moedas de ouro e todos ficam impressionados por estarem carregando algo tão valioso esse tempo todo. O Quatro Olhos explica para nosso prota que uma moeda de ouro seria o suficiente para manter 50 adultos alimentados por um mês inteiro. Ele explica que existem pedras de ligas de ouro de rank alto. Diz também que uma pedra azulada aquática está custando atualmente 100 moedas de ouro. Ele fala que além das pedras de elementos, a da caneta dele é a pedra da lua cinzenta. Ela é uma pedra ultra rara e ele é o único humano que possui uma daquelas. Nosso prota já disse que se tiver uma pedra igual àquela ele irá dominar todo o reino. Ele explica que o poder da lua cinzenta é infinito. Mas o preço que ela cobra é alto, ela extrai a consciência de seu usuário. Vemos que o quadro do bonitão na parede era o professor calvo, mas graças ao seu sacrifício pelo reino ele ficou calvo. É isso. Todos ficam em choque ao descobrirem aquilo. Vocês pagariam o preço da calvície em troca de usar um canetão poderosa dessas? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.